Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 17, e o versículo de número 11. Glórias a Deus. Veja-se alguém ao seu lado sem a Bíblia, aproxime-se para que juntos possamos ler a palavra de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo de número 17, versos de número 11 a seguir. Vamos ler para nós ganharmos tempo. Diz assim a palavra de Deus: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Vamos orar a Deus. Peça para que o Senhor fale ao nosso coração. Maravilhoso Deus, amantíssimo, eterno e grande Pai, Senhor Deus Todo-Poderoso, mais uma vez em Tua presença, nós nos colocamos, eterno, para Te adorar, para glorificar e bendizer o Senhor, que é digno de toda honra, de toda glória, louvor e adoração. Ah, Senhor, a Tua palavra, ela é como um martelo que esmiuça a penha. Meu Deus e meu Pai, a Tua palavra é como espada afiada de 2 gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito, entre as juntas e medulas. Ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração humano. Meu Deus, abre a porta do nosso coração, a porta do coração dos ouvintes da Tua palavra, e que a mesma, meu Deus, ela possa adentrar no profundo da nossa alma, e que ela venha produzir o resultado pela qual ela é enviada pelo Teu Espírito, confirma os Teus propósitos e nos alimenta segundo as nossas necessidades, pois é o que nós Te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Assentai-vos, meus irmãos, desocupe vossas mãos, aplauda ao Senhor Jesus bem alegre. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Louva a Deus, o Senhor, por essa oportunidade de nós estarmos aqui juntos para podermos adorar o Senhor. Tenho certeza que Deus, Ele tem uma palavra ao nosso coração. Nesse momento, esteja atento e creia, pois Deus, Ele conhece todas as nossas necessidades, e eu creio que o Senhor, Ele tem uma palavra a nós nessa noite. Queridos, eu quero colocar aqui um tema nesses versículos que nós acabamos de ler, né, que se diz a raridade da gratidão, né? E por que nós falamos isso? Porque cada dia, né, que passa, cada tempo que nós temos vivido, ou que já se viveram, nós vemos que cada dia mais tem diminuído a gratidão, né, das pessoas a Deus. E aqui a Bíblia vai mostrar para nós uma situação, né, de 10 homens, de 10 pessoas
que viviam uma situação precária, né, uma situação extremamente difícil, até mesmo constrangedora, e que esses homens precisavam, né, de um milagre da parte de Deus. E o que acontece? A Bíblia, né, aqui como nós lemos no início, esses homens, né, eles se encontravam numa determinada aldeia, né, esses homens, parte deles eram judeu e partes eram estrangeiros, mas porém, devido à situação, né, a qual eles estavam vivendo, a enfermidade que havia vindo sobre eles, né, fizeram com que eles pudessem viver, né, entre aspas, em harmonia numa determinada aldeia, né. Imagino eu que essa aldeia, né, era uma aldeia, né, onde talvez havia, né, não como é escrito aqui, né, a Bíblia não menciona, mas talvez havia uma aldeia havia na verdade nessa aldeia um lugar, né, como um leprosário, né, porque aqui é conhecido, né, pela quantidade, 10 homens, eles viviam nessa aldeia, e todos esses homens, eles eram leprosos, né. Imagino eu que esse lugar era um lugar onde as pessoas ficavam ali num confinamento, né, eles viviam ali naquele lugar, até que a morte viesse a eles. E nós sabemos que a hanseníase, né, a lepra, de uma forma geral, né, ela sempre foi uma enfermidade muito grave, é uma enfermidade que a pessoa que é ali atingida por ela, né, a pessoa ela vai sendo definhada, né, aos poucos, ela vai sendo devorada, né, pela lepra, né, de tempo em tempo, né, ela vai perdendo ali a parte do seu membro, a parte do seu corpo, por intermédio dessa lepra. E o que acontece? A situação, né, até mesmo falada devido à agressividade da lepra, que para evitar um pouco, né, das pessoas serem devoradas, serem destruídas, né, há quem diga que é colocado até mesmo um pedaço de carne, né, de animal, alguma coisa à parte, colocado ali sobre o processo da enfermidade, onde está a hanseníase, para que aquele vírus, né, comece a devorar aquela carne e a pessoa consegue ali não ter percas, né, mas assim excessivas da parte do seu membro. Então o que nós vimos aqui? Que a situação era muito complicada. E o outro, a Bíblia é clara em mostrar para nós também isso lá em Levítico, né, está lá no capítulo 14, né, você pode comparar lá que vai falar acerca da lei, né, do leproso, né, o capítulo 14, do verso 2 para frente, vai mostrar a situação. O capítulo 13, o capítulo 14, fala tudo acerca da lepra. E se nós olharmos para isso, a pessoa, né, o homem, a mulher, aquele que era ali, que vivia, né, sobre essa enfermidade, eles eram pessoas que tinham que viver extremamente separados. Ele não podia viver em sociedade. Por quê? Porque a lepra era transmissível, né? Ela transmitia, e ali a pessoa que recebia aquele vírus também ali começava a ser consumida pelo vírus. Então a pessoa tinha que ser ali colocada em lugares à parte, até a morte, né? Porque não se tinha uma cura para aquela enfermidade. E isso nós vemos que aconteceu também com o rei Uzias, né? A palavra de Deus mostra que o rei Uzias, ele vivendo ali no seu reino, né, até 53 anos ali de governo, né, ali no seu império, até que aliás 52 anos ele foi ali cometido, né, pela lepra, devido a um fato que a Bíblia mostra para nós, que ele foi oferecer ali, né, foi acender o incenso no templo de Deus, coisas que não era para ele, mas devido à sua fama, né, ao seu poder, ele ali quis exercer a função do sacerdote. E a Bíblia vai mostrar para nós que então ele foi ali reprovado, né, ele foi ali exortado pelo sacerdote, mas ele não deu ouvido. E a Bíblia diz então que Deus, o Senhor, né, ali atingiu ele com a lepra por intermédio da sua testa, né, e a lepra foi espalhando pelo corpo. Então ele foi retirado rapidamente e foi colocado numa casa à parte, né, fora do seu reino, para que ali ele pudesse viver até a sua morte. Ele viveu mais 3 anos leproso e então ele morreu, né? Ele não pôde mais ficar no seu trono, não pôde ocupar mais ali, né? Não teve o seu domínio como antes, devido à enfermidade. Isso era levado muito a sério. E nós vemos aqui nesse capítulo 17 de Lucas, né, do versículo de número 11,
que a Bíblia mostra para nós que Jesus ele entra ali numa certa aldeia, e quando Jesus ele entra, a Bíblia vai dizer para nós que vem ao encontro de Jesus 10 homens leprosos, e esses homens leprosos, eles pararam de longe, né? Eles param de longe, porque até mesmo, né, segundo pesquisas, estudos, que até mesmo ali o bafo, o odor, ali um vento que levasse uma pequena saliva, né, da pessoa que estava contaminada, também pegando na outra pessoa, a pessoa se contaminava. Então eles veem Jesus, eles param de longe, né? Porque eles tinham preocupação para que Jesus não viesse ser contaminado ou qualquer outra pessoa. Meus amados, e uma coisa que é interessante aqui entre as palavras, né, entre as linhas, que a Bíblia é clara em dizer para nós que nessa aldeia, entre os que viviam aqui, viviam homens que eram judeus e viviam homens estrangeiros, como nós dissemos no início. E que tipo de pessoas eram essas? Primeiro tinha os judeus, e os outros estrangeiros que viviam, que a Bíblia vai mostrar para nós mais abaixo, eram os samaritanos, né? E esses samaritanos, né, os irmãos têm ciência pela palavra de Deus, como mostra a nós o capítulo 4 do Evangelho segundo escreveu João, que lá no capítulo 4, quando Jesus ele está ali, né, à margem daquele poço, né, do tanque de Jacó, a Bíblia vai mostrar para nós que Jesus ele vai se deparar com uma mulher samaritana. E Jesus então ele conversa com aquela mulher samaritana, pedindo para aquela mulher água. Só que a mulher vai dar uma repreensiva em Jesus, né, dizendo a Jesus que Jesus a respeitasse. Por quê? Porque Jesus era um estrangeiro, né, e não havia ali laços, não havia amizade, união entre judeus e samaritanos, né? Eles eram ali inimigos, eles não tinham ali um convívio, eles não tinham um relacionamento, eles não negociavam, porque eram inimigos. Mas interessante é que a situação, né, segundo histórias, relatos, diz, né, que a situação, as dificuldades, né, da vida, as provações que vêm, as situações difíceis, faz com que os inimigos eles se unam, né, juntamente com aqueles que são oposição, né, como até mesmo, né, eu imagino que os irmãos são sabedores disso, que por exemplo, havendo ali uma grande terra, e havendo ali muitos animais nessa terra, muitas feras, e havendo uma inundação muito grande, né, e um lugar elevado também de terra, todos os animais eles vão subir, eles vão ficar em união naquele lugar elevado para não morrer na água, para não morrer na enchente, né? Pode ser os maiores adversários, né? Aqueles que devoram uns aos outros, mas na hora da dificuldade, na hora do momento difícil, eles vão estar unidos para que eles possam viver, eles não vão devorar um ao outro. Então o que eu quero mostrar para os irmãos? Que aqui a Bíblia vai dizer para nós que nessa aldeia, devido à lepra, tanto o judeu como o samaritano, que eram inimigos de morte, eles estão em convívio, eles estão vivendo juntos, eles estão ali, louvado seja Deus, tentando se relacionar, tentando comer, talvez um ali com uma palavra, tentando ali confortar, consolar o outro naquele momento difícil, e sabendo que cada dia que passava, mais perto estava o momento deles perecerem, deles morrerem. E interessante é, meus irmãos, que esses homens, eles eram iguais. Como igual? Os judeus e também o samaritano. Por exemplo, eles eram igual no quê? Na sua miséria. Todos ali estavam como miseráveis. Todos ali estavam carentes, estavam necessitando da parte de Deus, né, de uma misericórdia, de um milagre da parte do Senhor. Mas primeiro, todos eles eram miseráveis. Outra coisa que é interessante, que a gente observa entre tanto o judeu quanto o samaritano, o distanciamento dessas pessoas para com Deus. Eles estavam distantes de Deus, eles viviam distante do Senhor, talvez eles não haviam se apegado a Deus da maneira que devia. O terceiro ponto é, esses homens,
Louvado seja Deus, eles vão gritar. A Bíblia vai mostrar para nós aqui nos versículos posteriores que eles vão gritar por socorro. Por que eles vão gritar por socorro? Porque eles sabiam que quem estava diante deles era poderoso o suficiente para limpar eles daquela lepra que eles estavam vivendo. Meus irmãos, se você crê nessa noite, eu quero te dizer que aqui está o Senhor Jesus Cristo Todo-Poderoso, que Ele tem o poder de limpar não só a lepra, mas Ele tem o poder de limpar a sua alma, Ele tem o poder de trocar a sua vestimenta espiritual, Ele tem o poder de te salvar deste mundo pecaminoso, da lepra do pecado. Ele tem o poder de colocar vestes novas e dar salvação para a tua alma. Será que você crê na palavra de Deus? Será que você pode adorar o Senhor nessa noite? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A quarta coisa que nós podemos ver é a fé desses homens. Tudo que eu estou dizendo aqui é coisas comuns que todos estavam vivendo. Nós podemos ver a fé deles, porque se eles não tivessem fé, eles não tinham gritado por socorro. E a última coisa que nós vemos é a cura por intermédio da fé e por intermédio deles terem ido buscar um milagre, não no impostor, mas ter ido buscar o milagre na pessoa certa, na pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero dizer para você, não perca hoje, não perca neste momento a oportunidade, não perca a oportunidade de você alcançar a salvação para a tua alma, para a tua vida nessa noite de hoje, porque Jesus ele está passando aqui, e quando Jesus ele passa no nosso meio, as coisas acontecem. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Então aqui nós vimos, por esta palavra, 5 igualdades desses homens, 5 coisas que eram comuns, mas em decorrer a palavra de Deus, nós vamos ver 3 coisas que os diferenciavam. A primeira coisa que diferenciava esses homens era que somente um, a Bíblia vai mostrar, somente um, ele voltou, ele veio até Jesus, um só veio até Jesus. A outra coisa que diferenciava esses homens, somente um, a Bíblia mostra para nós que deu glórias a Deus, somente um, essa é a diferença. E a última coisa que a Bíblia vai mostrar para nós é que somente um foi abençoado pelo Senhor Jesus Cristo de Nazaré, somente um. E nós vamos ver essa situação no decorrer da palavra de Deus. Esteja atento, eu quero lembrar, sempre lembro, meus irmãos, coloque a tua fé em prática. A Bíblia mostra para nós que tudo é possível àquele que crê. Para Deus não há limite. Deus ele é o Todo-Poderoso. Deus ele trabalha em todas as áreas. Deus trabalha em todas as situações. Basta apenas nós acreditarmos no Senhor. Veja que no versículo de número 11, esses homens eles entram numa aldeia. E aqui Jesus ele entrando nessa aldeia, a Bíblia fala que vai sair os homens leprosos, os 10, ao encontro de Jesus. Eles param de longe. O versículo 12, ou melhor o 13, a Bíblia diz que eles vão levantar a sua voz, eles vão dizer: Mestre, Jesus, Senhor, tem misericórdia de nós. Queridos, uma coisa é nós vermos Jesus e nós acreditarmos em Jesus. É uma coisa nós olharmos para Jesus, acreditar e dar a honra, dar o valor que Jesus ele merece como Senhor. E uma coisa é a gente olhar para Jesus e a gente ignorar. Deixa eu falar, você acha que todas as pessoas que chegaram até Jesus foram curadas? Não. Na terra de Jesus mesmo, na sua pátria, a Bíblia mostra para nós que Jesus ele não podia fazer milagres, ele não conseguiu operar milagres e maravilha. Por quê? Porque as pessoas não criam em Jesus. As pessoas conheciam Maria, as pessoas conheciam José, as pessoas conheciam os irmãos de Jesus, conheciam as irmãs de Jesus, as pessoas conheciam os familiares de Jesus,
Então as pessoas conhecendo, vendo ali o crescimento de Jesus, vendo a maneira que Jesus vivia, eles não acreditavam em Jesus. Por isso que a Bíblia diz que Jesus ele não podia fazer milagres ali na sua pátria, na sua terra, por causa da fé daquele povo que era pequeno, eles não acreditavam. Queridos, o que eu quero dizer com isso? Deixa eu falar uma coisa, às vezes nós acostumamos tanto estar reunido, nós acostumamos tanto em ouvir pregação, nós acostumamos tanto em ver adoração a Deus, que às vezes nós até mesmo desacreditamos, né? A gente fica tão familiarizado com as coisas, que às vezes a gente começa a deixar de crer, começa a deixar de acreditar. Aí o que acontece? Aí vem alguém de fora, aí vem alguém que não ouviu falar de Jesus ainda, aí vem alguém que não aceitou Jesus, que não tem o conhecimento da palavra, e essa pessoa dentro da casa de Deus, essa pessoa senta no nosso meio, essa pessoa começa a ouvir, e a unção de Deus, o Espírito Santo de Deus agora penetra na vida dessa pessoa. O Espírito de Deus começa a convencer essa pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Essa pessoa sente-se impactada, começa a sentir ali a presença de Deus na sua vida, e ela diz: Senhor, eu creio nessa palavra. Se o Senhor é esse Senhor mesmo que está sendo pregado, me cura, me liberta, me transforma. Enquanto os demais pensam, é só mais uma pregação, é só mais uma história bíblica, é só mais um evento que está sendo apresentado, a qual Jesus viveu. As pessoas pensam dessa maneira, mas aquele que é de fora, aquele que não é do convívio, ele entra à casa de Deus, e a sua fé começa a se acender, começa agora a florescer, e ele agora vai receber o milagre. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor vai mostrar para nós que eles gritando por misericórdia, eles gritando para que Jesus tivesse compaixão. Sabe o que a Bíblia vai mostrar para nós? Que Jesus vai dizer para eles, Jesus vai ver a situação, e Jesus vai dizer: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Jesus simplesmente diz isso: ide, mostrai ao sacerdote. Por que mostrar ao sacerdote? Por que Jesus manda eles irem até o sacerdote? Porque o sacerdote que fazia uma análise minuciosa nos leprosos, nos doentes, dessa forma, e ali então ele olhando a situação a qual se encontrava, olhava o pelo, né, do corpo, olhava a pele, e dependendo a cor, dependendo ali a maneira que tivesse, então ele liberava, né, a pessoa pagava ali, né, numa determinada situação, ali uma pomba, ali um determinado galho de uma árvore, tem todo um processo que a pessoa levava, e então ali havia um ritual onde era apresentado, e a pessoa então ela era liberada por intermédio da ordem do sacerdote, para essa pessoa voltar à sociedade, à comunidade, à sua família. E veja, amados, que esses homens, né, entre o que nós dissemos, tinha o problema da dificuldade da família, do desprezo da família, de não poder viver no convívio familiar, na sociedade de forma geral, no seu trabalho, né, com seus filhos, com a obra de Deus, né, com o trabalho do dia a dia, do pão, do alimento. Esses homens viviam uma situação muito difícil, mas quando eles clamam por Jesus, Jesus vai mandar eles irem até o sacerdote. Essa é a ordem de Jesus: vai até o sacerdote e se apresenta, se mostra ao sacerdote. Pastor, mas Jesus não é o Todo-Poderoso? Por que Jesus não podia dizer eu quero, como aconteceu antes? Jesus não poderia dizer, como ele disse a outro leproso, eu quero ser curado, ser limpo da sua lepra, e aquele homem foi limpo. Queridos e amados, cada situação é uma situação, e uma coisa, o Senhor, Ele quer provar a nossa fé. Por isso que não adianta, presta bem atenção, nós servimos a Deus, e nós ficamos simplesmente sentados, ocupando um lugar, achando que nós ocupando um lugar está excelente. Não, o Senhor não nos chamou para apenas nós ocuparmos lugar, mas Deus nos chamou para nós
darmos passos largos, para nós irmos adiante anunciando a sua palavra. Deus nos chamou, louvado seja Deus, para nós pregarmos a palavra dele por toda a terra, por todos os lugares. Deus nos chamou para colocar em nossa mão semente, colocar em nossa vida responsabilidade, para que onde nós somos, nós semearmos. Bendito seja Deus, nós anunciarmos o dia do Senhor, nós anunciamos a volta de Jesus Cristo, nós anunciamos o poder da salvação que há na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Jesus diz para eles: ide, mostrai-vos ao sacerdote. O que poderia acontecer? Esses homens poderiam ficar parados, não acreditar em Jesus. Mas eu ia até o sacerdote, vou passar no meio das pessoas, vou contaminar os outros. Eles poderiam pensar muitas coisas para não se arriscar e ir ao sacerdote, porque Jesus era o Todo-Poderoso. Jesus poderia ter feito alguma coisa. Mas presta bem atenção, queridos, presta bem atenção, caminhar sobre o comando, caminhar sobre a ordem do Senhor Jesus Cristo, é sempre para aqueles que ouvem, apresentação, ou seja, a fé, a prova da fé pura e da verdadeira vontade da pessoa em servir Jesus de Nazaré. Então, quando nós ouvimos a ordem do Senhor, nós recebemos a ordem, nós assentamos no nosso coração e vamos fazer aquilo que Deus mandou. Nós estamos mostrando um ato de fé, que nós verdadeiramente acreditamos na palavra que foi transmitida pelo Senhor. Olha, isso eu falo para os irmãos com base no capítulo de número 5 do segundo livro de Reis. O que diz o livro de Reis no capítulo 5? Todos nós conhecemos a história daquele general, aquele comandante sírio chamado Naamã. O que aquele homem faz? O que aquele homem fez? Aquele homem sírio, a Bíblia diz que ele era um homem honrado. Aquele homem, ele conseguiu trazer muitas conquistas para a Síria, ele conseguiu trazer muitas vitórias. Só que a palavra de Deus mostra que por baixo de toda aquela roupa, por baixo de toda aquela honraria, aquele homem estava sendo devorado, aquele homem estava sendo destruído por uma lepra. Só que interessante é que ele ouve, a Bíblia diz que das pessoas que foram levadas de Israel, foi levada uma jovem, e aquela jovem trabalha na casa de Naamã, com a esposa de Naamã, e aquela esposa, sabendo da situação a qual Naamã estava vivendo, ela diz para a sua senhora, para a esposa de Naamã: olha, se o meu senhor, se ele soubesse, se ele tivesse conhecimento, se ele acreditasse no profeta que está lá em Israel, ele iria até ele e ele seria curado dessa lepra. Olha a fé da menina. O que ela fez? Ela transmitiu a mensagem. Ela foi usada por Deus como um canal para fazer ali acender a fé daquele homem. E o que vai acontecer? Aquele homem estrangeiro, ele vai acreditar na palavra, porque em Samaria não tinha ninguém. Imagino que ele procurou todos os recursos, aliás, na Síria não tinha ninguém, ele procura todo o recurso, mas quando ele ouve falar que em Israel tinha alguém, e esse alguém poderia libertá-lo, automaticamente ele faz uma carta ele vai falar com o seu rei, o rei faz uma carta para enviar para o rei de Israel. Eu pergunto para a igreja: quanto vale um milagre na tua vida? Quanto você daria por um milagre? Quando eu falo milagre, por exemplo, a salvação da sua alma, sabendo que todos que não têm Deus, que não têm Jesus na sua vida, estão condenados ao inferno. Todos estão condenados. Sabe por quê? Porque o único que pode salvar, o único que pode levar o homem até o céu, até Deus, chama Jesus Cristo de Nazaré. E sem Jesus Cristo ninguém pode chegar a Deus, porque Ele é o caminho que leva-nos a Deus. Jesus Cristo é a prova do maior amor de Deus.
Por quê? Porque o Senhor, a Bíblia diz para nós que Deus, Ele amou o mundo de uma maneira tão grande, que Ele deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo de Nazaré, para todos aqueles que creem em Jesus, não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a prova do amor de Deus, não tem prova maior do que essa. Presta atenção que Naamã, então ele ouve, e ele agora vai arrumar um jeito, vai receber a carta do seu líder, e ele então vai até Israel, vai procurar o profeta. Só que ele vai no lugar errado, ele vai até o rei, e ele apresenta a carta para o rei lê aquela carta, dizendo: olha, eu estou enviando o meu servo Naamã, para que você o cure da lepra, para que você liberte ele dessa lepra. O que vai acontecer? A Bíblia diz que o rei, ele vai ler aquela carta, e ele vai ficar irado, ele vai dizer: olha, isso é um insulto, porventura sou eu Deus para limpar o homem da lepra? Ele está procurando contenda, ele está procurando briga, ele quer brigar, ele quer arrumar guerra. E o que vai acontecer? De primeira, a primeira impressão é que a fé daquele homem que estava tão viva, agora a fé dele começa a cair, ele começa agora a perder a sua fé, agora foi jogado um balde de água, ele andou tanto, ele veio de tão longe, ele caminhou tantos dias, veio com a fé acesa, quando chegaria ele ouve: sou eu Deus para limpar um homem, ainda um inimigo, que morra de lepra? Talvez ele pense no seu coração. O que acontece? Naamã, o general, ele se ira, ele quer ir embora, quer voltar, talvez para montar uma estratégia para uma guerra, mas a Bíblia diz que o profeta de Deus, ele ouve, ele soube da situação, e ele mandou que levasse esse general até onde ele estava. Presta atenção que o general agora ele fica ali no estado de alerta. Peraí, um fala que não, o outro fala que sim, mas eu vou lá. O general chega até próximo do profeta. Quando chega próximo do profeta, ele pensa que o profeta vai receber ele com honrarias, pensa que vai receber ele com tapetes vermelhos, pensa que vai tocar trombeta, pensa que vai ter um grande banquete para o recebê-lo, e vai haver ali um ritual, vai haver ali alguma coisa, chuva, raios, trovões, brado, alguma coisa do gênero, para que ele pudesse ser curado daquela lepra. Mas o que ele ouve é o servo do profeta, enviado pelo profeta, nem o profeta foi, um servo do profeta que vai até ele e diz: olha, o meu senhor o profeta, ele diz para ti: vá até o rio Jordão, mergulhe no rio Jordão 7 vezes, e então você verá o que vai acontecer. O que nós estamos falando? Caminhar sobre o caminho do Senhor é sempre a prova da fé pura e verdadeira, que remove os obstáculos. Quando ele ouve isso, ele vai sentir um insulto, ele vai se sentir novamente ofendido. Por quê? Porque lá em Damasco, na Síria, tinha rios de águas límpidas, águas cristalinas, como ele fala, Havana, Farpara, entre outros rios. Ele diz: não, eu vou mergulhar no rio Jordão. O rio Jordão é um rio barrento, é um rio lodoso, é um rio de água suja, água pesada. Jamais eu vou nadar aqui, eu vou para Damasco e vou nadar lá, vou fazer a obra lá. Peraí, mas Deus está mandando, a ordem de Deus foi para você ir até o rio Jordão e você mergulhar, não uma, não duas, não três, mas a ordem de Deus é para você ir até o Jordão e mergulhar 7 vezes, e depois de obedecer a ordem de Deus, você verá o que vai acontecer na tua vida. Nós vamos acreditar na palavra de Deus, ou nós vamos ouvir o nosso coração? Não, o nosso coração é ir para Damasco, a vontade do nosso coração é mergulhar nas águas límpidas que estão lá, mas essa não é a vontade de Deus, essa não é a ordem de Deus. Quantas pessoas que recebem a ordem do Senhor,
Quantas pessoas que recebem a palavra de Deus e diz: ah, Deus falou assim, eu entendi tudo, mas eu vou fazer desse jeito, que assim é melhor para mim. Eu vou fazer dessa forma porque assim é mais convincente. Eu vou fazer assim porque assim, dessa maneira é melhor. O fardo é mais leve. Dessa maneira é menos sacrifício. Dessa maneira eu não preciso queimar tanto a minha carne. Dessa pessoa eu não preciso. Queridos, nós temos a opção: andar no caminho que o Senhor mandou, fazer o que o Senhor mandou, ou nós continuarmos no desejo do nosso coração e nós irmos de mal para pior. Qual caminho nós vamos aceitar? Qual ordem nós vamos aceitar? A ordem de Deus ou a ordem do nosso coração? Sabe o que acontece? Ele decidiu, ele estava decidido a ir embora. Ele queria voltar de todo jeito, mas no meio do seu exército, a palavra do Senhor vai dizer que levanta um soldado e vai dizer: meu pai, de uma forma respeitosa. Olha, se ele tivesse dito para o Senhor fazer alguma coisa mais terrível, alguma coisa mais forte, alguma coisa mais pesada, alguma coisa no teu nível, o Senhor não faria? Faria. Então, já que o Senhor está aqui, mergulhe 7 vezes, vamos ver o que vai acontecer. Faça o teste, nade, mergulhe, é só 7 vezes. Quem sabe? É melhor a gente andar sempre em 2 do que em 1, do que um só. Porque quando nós caminhamos em 2, se um cai, o outro levanta. Se a gente caminha sozinho, quem vai nos levantar em a gente caindo? A corda, quando ela está de uma dobra só, ela é mais fácil de quebrar. Mas em 2 dobras fica mais difícil, em 3 dobras fica mais. Quanto mais nós dobramos, mais difícil, quase impossível se torna dela ser quebrada. A nossa fé também é dessa maneira. Nós precisamos andar, ter do nosso lado, no nosso convívio, homens de fé, mulher de fé, homem de Deus, mulher de Deus, pessoas que têm o Espírito de Deus, pessoas que nos aconselham. Olha, eu tirei essa palavra aqui, Deus falou comigo dessa maneira. Será que é dessa forma mesmo? Será que é assim que Deus quer? Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa de fé, me instrui aqui. Aí então o homem de fé, a mulher de fé, a pessoa que tem o Espírito de Deus, vai instruir, não, vai dizer: realmente é assim, é dessa forma. Porque aquele que não é de fé, a pessoa que não acredita, ela vai dizer: não, isso aí é apenas uma escrita, isso aí foi apenas escrito por um homem, por uma pessoa. Faça o que o teu coração pede. O que o teu coração está pedindo? O que o teu coração manda? É o que está escrito aí? Na verdade eu não estava pensando assim, porque aqui o negócio é meio pesado, né? Meio estreito, obedecer aquilo que está escrito na Bíblia. Não, então deixa isso para lá e faça o que o teu coração manda. A pessoa carnal é dessa forma, mas o espiritual vai dizer: Deus está mandando, faça como Deus manda. Porque se Deus está mandando, Deus conhece o amanhã, Deus conhece o depois, Deus sabe o que tem lá na frente, então obedeça a voz de Deus. O que Naamã fez? Ele foi lá. Imagina ele agora tirando ali as suas vestimentas de guerra, de general, o seu uniforme cheio de medalha, de estrela, e agora mostrando ali o seu corpo, o seu tórax, sendo deformado pela lepra. Por fora aquela honra, por fora todo mundo olhando para ele, eis aí o homem batendo continência, mas quando tira aquela roupa, aquele odor terrível da lepra, aquelas manchas, aqueles buracos no seu corpo, que vergonha, que vergonha. O que ele vai fazer? Ele vai obedecer, vai mergulhar a primeira vez. Ele sai da água e todo mundo olha para ele, nada acontece. Aí, está vendo? Mas calma, você mergulhou uma vez, a ordem é 7. Mergulha a segunda, sai. Olha para ele, está do mesmo jeito, está vendo? É 7, calma, mergulha mais uma. E ele vai mergulhando, vai mergulhando, vai mergulhando. Quando chega a 7ª vez, quando ele sai da 7ª vez, ele sai para fora do 7º mergulho, a palavra de Deus vai mostrar para nós que a pele de Naamã, o Sírio, estava tão limpa, estava tão viçosa, estava tão pura como
a pele de um bebê, diz a palavra de Deus. Queridos e amados irmãos, deixa eu dizer para você que nós precisamos colocar a nossa fé em prática e obedecer a palavra de Deus para nós vermos milagre da parte do Senhor. Se nós continuarmos fazendo da nossa vontade, não, eu penso assim, eu acho que é dessa maneira, eu vou fazer dessa forma, deixa eu te dizer, nós estamos decretado à destruição, nós estamos decretado ao erro. Pastor, não precisa santidade, não precisa esse negócio de obediência a tudo, né? É muita coisa que a Bíblia impõe, não precisa tudo isso. Meus irmãos, nós estamos servindo a Deus, nós estamos servindo a Jesus. Não é para nós sermos abençoados aqui nessa terra, não. Se o Senhor quiser abençoar, amém. Se Ele não quiser, amém. Mas o intuito da igreja, o motivo de nós servirmos a Deus, é para amanhã, é para quando nós partirmos dessa terra, é para quando a trombeta tocar, é para quando Jesus voltar na nuvem de glória do seu Pai, nós pudermos irmos ao encontro dEle, morar nas mansões celestiais. Nós não servimos Jesus só para nós termos algo diferente dos outros aqui nessa terra. Aqui nessa terra nós temos que ser diferentes, sim. Nós precisamos ser obedientes a Deus, nós temos que fazer a diferença, nós temos que ser homem de Deus, as irmãs têm que ser mulher de Deus, a igreja precisa ser a noiva de Cristo, temos que ser um povo diferente. Não é como muitos. Não, eu acho que é assim, não tem nada a ver não. Deus, Ele só quer o meu coração, né? Deus sabe como que eu sou, Deus me entende, Deus me conhece. Meus irmãos, esse é o pior erro do ser humano, porque quando nós pensamos dessa forma, nós deixamos de ouvir a Deus. Por que nós consultamos a Deus se nós não queremos obedecer a voz de Deus? Isso traz no dia de amanhã, isso traz posteriormente um grande processo para nossas vidas. Talvez você não tenha ciência disso. Você lembra lá no capítulo 42, 43, 44 de Jeremias? Você lembra lá que aquele povo foi consultar Jeremias? Jeremias fala: consulta o Senhor teu Deus, vê o que Deus vai falar para nós, se nós ficamos aqui ou se nós vamos para outra terra, para o Egito. Jeremias consulta a Deus. O Senhor diz para esse povo ficar aqui, que eu vou abrir os céus, eu vou derramar chuva, eu vou abençoar, eles vão plantar, vão colher, vão ser prósperos, vou estar com esse povo, vou virar os olhos do rei da Babilônia, vou endurecer o coração dele, para ele não vir mais para cá, vou guardar esse povo, vou abençoar eles aqui. Mas o que eles dizem? Não, você está mentindo, nós não vamos ficar aqui para ser morto, nós vamos para o Egito. Espera aí, se você quer ir para o Egito, por que você está consultando a Deus? Se você quer fazer do jeito que você pensa, independente do que Deus falar, você vai fazer. Por que você está consultando a Deus? Se você sabe o que é certo, e você sabe que Deus é Deus certo, é o Deus da verdade, porém você está fazendo tudo errado, por que você está consultando a Deus? Você acha que Deus vai mudar? Você acha que Deus vai olhar, vai interessar por você? Por uma roupa diferente, por um traje diferente, por um corpo diferente? Ah não, aquela ali está mais bonita agora, quem sabe, agora, não meus irmãos, Deus está interessado, não é no teu corpo, Deus não está interessado, Deus nessas coisas, Deus está interessado na tua alma, o interesse de Deus é a tua alma, o interesse do diabo é a tua alma, o interesse, louvado seja Deus, é a alma, porque a alma tem um valor que você não tem ideia, você não consegue calcular o valor da tua alma. A briga não é pelo exterior, a Bíblia é por algo que está dentro de nós, e para tomar o que está dentro de nós, precisa vencer a nossa carne. Nós vencemos a nossa carne, deixamos ela ser vencida pelo diabo, ou nós deixamos ela ser vencida pelo Espírito de Deus? Nós vamos nos entregar para quem? Para quem nós estamos nos entregando? Para o diabo, para o pecado da carne, ou nós estamos nos entregando para Deus por intermédio do Espírito Santo? A gente pode dizer: eu gosto muito de Deus,
mas eu não consigo servir a Deus, eu não tem jeito, a minha carne é mais forte. Se você está decretando que não tem jeito, paciência. Só que a Bíblia fala que tudo é possível para aquele que crê. Como Naamã foi orientado para obedecer a ordem, eu estou te orientando para obedecer a ordem de Deus, por intermédio da palavra de Deus. Você obedeça a palavra de Deus para ser abençoado, ou você não obedeça a palavra de Deus e vai continuar com a tua lepra espiritual. Você vai continuar enfermo, porque você não está querendo obedecer, você está querendo fazer segundo a tua vontade. O importante não é apenas ser curado, mas sabe o que é importante? É o nosso tema, a raridade da gratidão. Naamã, ele sendo estrangeiro, o que Naamã faz? Ele vai pedir para o profeta se ele poderia levar um pouco de terra de Israel, para que quando o seu rei, o seu senhor fosse prostrar diante do seu Deus, do ídolo que está lá na Síria, em Damasco, ele iria derramar a terra no chão de Israel, ele iria se prostrar naquela terra, representando o Deus de Israel, não o Deus da Síria, mas o Deus de Israel. Ele foi grato a Deus, porque ele era da Síria, ele não era de Israel, então ele queria servir a Deus lá na terra dele, e como gratidão ele levou terra, ele não levou ouro, ele não levou prata, ele não levou a cabeça dos inimigos, ele levou terra, para se prostrar nela, a terra do Deus de Israel, ele levou sinal de gratidão. Aqui é interessante, que quando Jesus manda esses homens irem até o sacerdote, a Bíblia mostra que no tocante, que eles estão indo, estão caminhando, depois da ordem de Jesus, estão indo passo por passo, e no tocante eles indo até o sacerdote, eles ouvem a ordem de Jesus, eles estão indo. O que vai acontecer? De acordo com o que eles estão indo, eles começam a perceber algo diferente. Eles estão, cada passo que eles dão, a pele deles vão mudando, a carne vai sendo restituída, a pele vai sendo restituída, os nervos vão sendo restituídos, as coisas vão se formando de novo, partes que já haviam sido consumidas, começam a brotar, a nascer de novo. Quando eles vão chegando perto do sacerdote, eles já estão limpos, eles já estão tudo normais, eles não têm mais lepra, eles não sentem mais a coceira, a fadiga, o desespero, eles já olham para os seus corpos, um examina o outro, está tudo bem. Mas o que a Bíblia vai mostrar para nós, no verso de número 15, que um deles, vendo que estava são, ele olha para ele, ele vê que está são, a Bíblia diz que ele volta, ele dá meia volta, ele não continua, ele dá meia volta e ele volta correndo. E nisso que ele volta correndo, a Bíblia vai dizer para nós que ele vem glorificando a Deus em alta voz, ele vem dando glórias a Deus, ele vem exaltando o nome do Senhor, ele vem dizendo glória, 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 aleluia, 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 santo, santo, santo é o Senhor, lava sube a calabra cheia, ele vem adorando em alta voz. Todo mundo conhecia aquele homem leproso, todo mundo sabia que ele era um leproso, mas agora ele está limpo, agora ele está curado, agora ele está forte, agora ele está restaurado, agora ele está limpo, ele volta correndo, ele volta agradecendo, ele volta glorificando o Deus, não o Deus de Samaria, não os ídolos de Samaria, mas ele volta agradecendo em alta voz o Deus de Israel. E o que vai acontecer? A Bíblia mostra que ele fazendo isso, ele vem correndo, ele cai aos pés de Jesus com o rosto em terra e dando a Jesus graça. Meus irmãos, isso aqui é o maior sinal de gratidão por aquilo que Deus ele fez na nossa vida. Quantas pessoas estão na pior,
Quantas pessoas enfermas, quantas pessoas que nós já vimos, você já viu, que Deus operou tremendamente, Deus libertou, Deus tirou do cárcere, Deus curou de problema de coluna, Deus curou do câncer, Deus deu vida, estava vivendo só por aparelho, Jesus curou. Sabe o que a pessoa fez? Não foi uma vez para a igreja dar glória a Deus, não agradeceu o Senhor, em vez de agradecer a Deus, foi para o bar encher a cara de cachaça, foi se prostituir, foi encher a cara de droga, foi adorar as imagens de escultura, foi fazer uma frase lá, agradeço, sei lá, o Zé Pilantra, pelo milagre que fez. Espera aí, quem fez foi Deus, não foi o cão, não foi o diabo, quem fez foi Jesus Cristo de Nazaré, foi Ele que operou o milagre. Hoje Deus faz o milagre, hoje Jesus opera, Jesus cura, mas quem leva a fama é o ídolo chamado Maria. Hoje quem faz o milagre é Deus, mas quem recebe a honra, quem recebe a glória é a imagem de escultura. Sabe o que é isso? Isso é a pior ingratidão que já se ouve. Bendito é o nome do Senhor. Este homem, ele volta correndo, porque quem fez o milagre foi Jesus. Pastor, mas eu não estou vendo Jesus homem. Mas Jesus está no nosso meio pela fé, Ele está em espírito no nosso meio, Ele está aqui assentado no nosso meio. E se você reconhecer, você pode levantar a tua mão, você pode dobrar o teu joelho, você pode fazer os seus agradecimentos, você pode exaltar Ele por você estar vivo, por você estar curado, estar liberto. Pai, Chopero, Estero, Hero, Sóvia, Tamanjara, Surimicanta, Labasteriana, Labaia. Louvado seja o nome do Senhor. E como eu disse, meus irmãos, quem era esse homem? A Bíblia mostra para nós que esse homem era estrangeiro. Esse homem era samaritano. Lembra que eu falei no começo? Os samaritanos, eles não se relacionavam com os judeus. Eles não tinham aliança, eles não tinham vínculo. Mas por intermédio da situação, por intermédio do problema, da lepra, eles viviam em comunhão, estavam juntos. Mas o que acontece? Todos são curados, mas somente o samaritano, somente o estrangeiro, ele lembrou de voltar para a presença do Senhor, para agradecer o Senhor. Eu pergunto, será que nós estamos sendo gratos a Deus? Pastor, mas o que Jesus fez? Espera aí, passamos por uma pandemia, por um pandemônio infernal. Quantas pessoas que pereceram, quantas pessoas que foram embora. Você está aqui, nós estamos aqui. Será que isso não é um motivo de gratidão? Será que isso não é um motivo de nós agradecermos a Deus? Será que isso não é um motivo da gente dobrar o nosso joelho, levantar nossas mãos ao céu e agradecer o Senhor pela vida, por nós estarmos vivos, mesmo que nós perdemos alguém, mas nós estamos aqui para continuar a nossa trajetória, a nossa caminhada. Quantas pessoas morrendo, estão morrendo de fome, mas graças a Deus você tem um pão de manhã, tem o almoço, tem o café da tarde, tem o jantar. Deus tem preparado o alimento na tua mesa, Deus tem te vestido, Deus tem abençoado a tua família. Será que isso não é motivo de nós darmos glórias a Deus? Quantos países estão na miséria? Quantos países não tem mais animais, porque o povo acabou de comer tudo, porque não tem mais o que comer, e nós aqui temos tudo, temos o trabalho, temos a vida, temos a oportunidade de agradecer a Deus, de estarmos reunidos num culto como este. Será que isso não é motivo de nós agradecermos a Deus? Será que a gente vai continuar pensando, Deus não está fazendo nada por mim, Deus não fez nada por mim, eu vou agradecer a Deus por quê? Que ingratidão é essa? Cadê a promessa que Deus fez na tua vida, da salvação da tua alma? Será que você não é grato pela salvação da tua alma, pela salvação que o Senhor Jesus Ele te prometeu, e pela fé você aceitou essa salvação, você aceitou Jesus Cristo? Quando nós ouvimos, já vou encerrar, quando nós ouvimos a ordem de Jesus, quando nós seguimos, como nós começamos a caminhar, sobre a ordem, sobre o caminho do Senhor, deixa eu te dizer uma coisa, vai ser fácil? Não.
nada é fácil. A única coisa que é fácil é ir para o inferno. Não existe coisa fácil na terra. Pastor, eu estou servindo a Deus, eu estou caminhando no caminho, eu estou seguindo, Jesus é o caminho, eu estou no caminho. Agora, só benção? Não, só benção quando nós estivermos no céu. Aqui na terra, Jesus ele mostra para nós que na terra nós vamos ter aflição, nós vamos sofrer, vai ter luta, vai ter prova, vai ter processo, vai ter guerra. Mas certamente Ele estará na nossa retaguarda, ou estará diante de nós. Certamente Ele estará caminhando conosco. Lembra, no capítulo 14 de Mateus, Jesus ele dá ordem aos discípulos, para os discípulos seguir, entrar no barco e atravessar o mar. Os discípulos, eles não vão para o lado oposto como Jonas, eles seguem a ordem de Jesus. Eles estão remando, indo para o outro lado. Jesus fala: depois eu vou orar para o povo, eu vou para o monte para orar, depois eu acompanho vocês, nós vamos nos encontrar do outro lado. E os discípulos entram no barco, sobre a ordem de Jesus, sobre o caminho, sobre a palavra de Jesus, eles estão remando, eles estão indo para o outro lado. Quando chega na quarta vigília da noite, entre 3 a 6 horas da manhã, a Bíblia diz que uma grande tempestade, um vendaval tão terrível, invade aquele barco, a vida dos apóstolos, dos discípulos, de maneira que o barco já estava para ir a pique, eles estavam desesperados, eles não tinham o que fazer, eles achavam que eles iriam perecer. Pastor, mas eles estavam em pecado. Pastor, mas eles desobedeceram, eles voltaram. Não, deixa eu te falar uma coisa: o que acontece para o justo, acontece para o ímpio. Tudo acontece de igual. Não pensa que você vai aceitar Jesus, você vai estar na igreja, você vai ter privilégio. Não, o nosso privilégio é, se nós formos fiel até o fim, até a morte, nós vamos receber a coroa da vida. Mas aqui na terra vai ser tudo igual para todo mundo, a diferença é no fim. Eles estavam desesperados, eles estavam para morrer, angustiados. O que acontece? No meio daquele vendaval, daquela tempestade, Jesus, diz a Bíblia, que ele vem andando sobre as águas. Jesus vem caminhando com um corpo de glória, numa formosura muito linda. Eles desesperados por causa da situação do barco, agora eles vão gritar: um fantasma está vindo ao nosso encontro. Para piorar as coisas, eles veem um fantasma. Só que Jesus de lá, Jesus observando e ouvindo, Jesus diz: ei, não temais, aquietai os vossos corações, porque sou eu. Eles ficam perplexos. Jesus andando no meio do mar, essa hora da madrugada, na quarta vigília, no mar revolto como está, é impossível. Jesus diz: não temais, sou eu. Pedro ouve, o que ele diz? Mestre, se for o Senhor, permita que eu vá ao teu encontro sobre as águas. Pedro, venha, desce, vem. Pedro desce, põe os pés, pendura no barco, cai na água e vai caminhando. Pedro vai caminhando ao encontro de Jesus sobre as águas. Pedro caminha igual Jesus, olhando para Jesus, e vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Meus irmãos, o capítulo 12 de Hebreus diz que nós devemos olhar unicamente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Nós não podemos olhar para a direita, nós não podemos olhar para a esquerda, tampouco para trás. Não olhe para o erro das pessoas, não olhe para a ingratidão, não olhe para a falha, não olhe para a desobediência, não olhe para a rebeldia de quem está do teu lado, mas olhe unicamente para Jesus, porque Ele é o nosso símbolo. Jesus, Ele é o padrão, Jesus, Ele é a perfeição. Se você precisa imitar alguém, imite Jesus por intermédio das Escrituras Sagradas. Leia a Bíblia e coloque em prática aquilo que Jesus fez. Nós temos que olhar para Ele. Pedro estava olhando para Jesus, Pedro caminhava pelas águas. A partir do momento que Pedro olhou para o erro, Pedro olhou para o outro lugar, Pedro olhou para trás, os outros se ainda estavam vivos ou se morreram. A Bíblia diz que Pedro ele começa a afundar.
ele começa a se afundar, ele começa a gritar: mestre, me socorre, porque eu vou morrer. Jesus estende a mão e diz: homem de pequena fé, por que você duvidou? Pega ele no colo, vai caminhando com Pedro e coloca Pedro no barco. E a Bíblia diz que Jesus ele vai repreender o vento, Jesus vai repreender o mar, e agora então vai vir uma grande bonança, uma grande paz naquela tempestade, de maneira que todos vão ficar atônitos, perplexos, dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus ele quer se apresentar a você de uma forma extremamente poderosa, não de uma forma superficial, não de uma forma que você, eu já sei, isso aí é Jesus. Não, Jesus quer que você conheça o poder, quer que você o conheça profundamente. Então por isso coloque a tua fé em prática. Louvado seja Deus, porque aqui no encerramento dessa palavra, a Bíblia vai dizer para aquele homem, né, que Jesus diz para aquele homem: olha, não foram 10 os limpos, não foram 10 os que ficaram limpos, cadê os outros 9? Cadê os outros? Cadê a gratidão? Cadê a bênção? Cadê aqueles que receberam a vitória? Mas a Bíblia diz: não houve quem voltasse. Jesus diz: não houve quem voltasse para a glória a Deus, para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. Aí Jesus vai abençoar a vida do samaritano e vai dizer para ele: levanta-te, porque ele estava prostrado em terra adorando Jesus. Jesus vai dizer: levanta-te e vai, pois a tua fé te salvou, a tua fé te curou, a tua fé te libertou. E aquele homem então foi embora justificado, abençoado, glorificando o nome do Senhor. Igreja, deixa eu te dizer uma coisa: você recebeu algo de Deus, seja grato ao Senhor, agradeça a Deus, pague o teu voto, cumpra lá aquilo que você prometeu ao teu Deus, né? Não fale, porque amanhã, né, como Jesus diz lá no capítulo 5, né, do livro do Evangelho de João, quando Jesus deu ordem para aquele homem pegar a sua cama e ir embora para a sua casa, é quando Jesus encontra com ele no templo, Jesus diz: olha, não peques mais, para que não lhe suceda coisa pior. Hoje doeu a barriga, cuidado, amanhã pode doer os pés. Jesus curou da barriga, seja grato, para amanhã quando doer os pés, ele curar o teu pé também. Jesus curou os teus pés, seja grato, amanhã pode doer a tua cabeça, Jesus vai curar a tua cabeça também, você sendo grato a Ele. Então seja fiel ao Senhor, porque nós estamos nessa terra ainda, nós precisamos ser gratos e servir Ele até a nossa partida dessa terra, ou até o retorno de Jesus à terra. Então seja fiel a Deus, meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, né? Seja grato a Deus, em nome de Jesus de Nazaré. Vamos fazer a diferença, vamos ser como esse samaritano e receber a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, para a glória de Deus, amém? As palmas, bem alegre, adora o Senhor Jesus Cristo nessa noite, bem alegre, glorifique e exalte o Senhor.